Olá, eu sou Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Ficou para agosto a decisão sobre uma possível adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Tida como um processo de modernização na gestão, a EBSER é o primeiro passo para precarizar o atendimento à saúde da população nos grandes hospitais. Os hospitais universitários, como é o caso do Hospital de Clínicas, da UFPR, ainda têm a função de investir no ensino e na pesquisa. Funções essas que seriam seriamente comprometidas com a terceirização da sua administração. Como forma de pressionar, a reitoria e a direção do hospital argumentam que podem reduzir os leitos e não manter a contratação dos funcionários da FUNPAR. Por outro lado, a comunidade acadêmica e os movimentos sociais se mobilizam para defender o Hospital de Clínicas como um instrumento da saúde pública gerido e administrado pela própria UFPR. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, recebemos em nossos estúdios os conselheiros da Universidade Federal do Paraná, professor Luiz Alan Kunzli, da APUF-PR, e também o mestrando em Direito, Laurence Estivalet, do Diretório Central dos Estudantes. Laurence, Luiz Alan, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Luiz, podia começar contando, para a gente um pouquinho mais, quando foi lá atrás que surgiu essa iniciativa da EBSER, o que motivou o governo a criar a EBSER, e um pouquinho desse histórico de como tem sido o processo de discussão dentro da Universidade Federal do Paraná? Então, o governo editou uma medida provisória, foi assinada pelo governo no último dia do governo Lula, em 2010. Essa medida provisória criava uma empresa brasileira de serviços hospitalares, com a proposta de gerenciar, a partir de Brasília, todos os hospitais universitários de todas as universidades públicas federais brasileiras. Essa medida provisória expirou o seu prazo de validade, o governo aí lançou ao Congresso na forma de um projeto de lei que foi aprovada em 2011. Então esse é um pouco o histórico da medida provisória, ela já ou do projeto de lei que o governo constituiu. Já nesse momento, a comunidade, não só a comunidade acadêmica, eu acho que esse é um ponto importante, não só a comunidade universitária, mas as entidades sindicais, toda a militância na área de saúde. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma militância na área de saúde muito forte, muito bem estruturada, foi a que construiu toda a proposta do Sistema Único de Saúde, se colocou contra a medida, ou seja, havia elementos, tanto na medida provisória quanto no projeto de lei, que representavam estruturas muito preocupantes para a gestão da saúde pública, a saúde que vai atingir a população em geral, E aí o telespectador tem que ter uma consciência muito grande. Quando a gente fala de saúde pública, a gente está dizendo que os hospitais universitários no Brasil atendem diretamente a população. E havia elementos que confrontavam claramente a estrutura universitária, a autonomia das universidades, esse papel de correlação da universidade com o público. E aí eu vou abrir um parênteses que eu acho que é importantíssimo as pessoas terem consciência. Nós, na universidade pública, queremos hospitais públicos, na característica do Hospital de Clínicas, eles não são fundamentais, atendendo a população brasileira. Não queremos aquele hospital, escola, clínico, como a gente diz, que está só preocupado com o procedimento clínico. Não. Nós temos que formar profissionais de saúde que sejam capazes de atender à realidade social brasileira. E nisso o HC é importante para a gente, porque ele é capaz de dar todo esse espectro. Desde o atendimento à população carente, à população necessitada, e aí ele não tem que se limitar só a Curitiba, ele tem que atender, como ele faz, quem chega às suas portas, como os tratamentos especializados de ponta. Ele tem que ser capaz de dar conta disso, e a universidade tem que ser capaz de entender isso no seu processo político-pedagógico. E aí que a EBSER começou a trazer elementos. Então, a história do procedimento foi essa, a comunidade se colocou contra. O próprio Conselho Nacional de Saúde, em 2011 mesmo, e a gente não está falando de qualquer coisa, disse, não queremos a EBSER dessa forma, e aí começou-se um movimento na própria UFPR. Então, esse histórico que culminou há 2 anos e meio atrás, num posicionamento unânime do Conselho Universitário contra a EBSER.
Acho que esses são elementos importantes nesse processo histórico. Se construiu um processo nacional contra o IBSER, e aqui localmente a comunidade agiu numa frente ampla que envolvia os servidores técnico-administrativos, os estudantes, os docentes e membros da comunidade, dos fóruns de saúde, do Estado, da Prefeitura, construindo elementos que apresentavam os problemas que a IBSER, os problemas que ela tem conceitualmente, os que ela poderia gerar no tipo de gestão que ela se propõe e os problemas que ela já apresentava em outros locais no Brasil. E culminou, daí esse movimento culminou há 2 anos e meio na rejeição unânime ao IBSER pelo Conselho Universitário da UFPR. Mas dá para dizer que havia também um cenário distinto em 2012, né? Além, eu acho que de toda essa discussão pautada, nós tínhamos um cenário de greve, né, nas universidades brasileiras, e aí uma greve de professores, uma greve de técnicos, uma greve de estudantes muito forte, né, que mobilizava, de certa forma, a comunidade acadêmica e tinha um reflexo também para a sociedade. Podemos dizer também que foi decisivo nessa posição unânime do Conselho Universitário. Não sei se você tem essa mesma visão, né? Inclusive você estava à frente ali da gestão da PUF também nessa época, né? E eu não sei como é que vocês fazem um pouco dessa avaliação dessa negativa unânime em 2012, num cenário onde poucos hospitais universitários haviam aderido, né, até então à iniciativa da IBSER, para o cenário que nós temos hoje, né, de pressão total, a maioria dos hospitais já aderiu, o governo nesses 2 anos e meio, pela fala do próprio reitor, continuou estrangulando o sistema, né, estrangulando o hospital de clínicas, diminuindo recursos, não repondo funcionários, não contratando mais funcionários. Quais as diferenças desse cenário de 2012 para o cenário de hoje? De acordo. A greve de 2012 era uma greve que envolvia todos os segmentos da universidade. Eu acho que o que a gente conseguiu de importante em 2012 foi IBSER se tornou uma pauta da comunidade universitária. Então, cada uma das categorias e dos segmentos nas suas assembleias tinha tirado uma posição contrária à IBSER. Na Assembleia Comunitária, unificamos os pontos de pauta comuns aos diferentes segmentos e a IBSER se tornou um ponto de pauta comum que a gente negociou com a reitoria. Mas então, esse é um cenário favorável, mas um elemento que eu acho que não dá para tirar do cenário, Daniel, foi que naquele momento, em 2012, a própria reitoria tinha levantado vários pontos contra a IBSER e parte desses pontos não estão sendo atualizados atualmente. O que eu quero dizer? O que a gente tem na discussão hoje é que a reitoria diz, é verdade, mas eu aproveitei esse tempo para renegociar a IBSER. E alguns elementos que têm sido apresentados pela reitoria representam renegociação. Mas alguns elementos que a própria reitoria apresentou no Conselho Universitário, quanto à incapacidade da IBSER na sua estrutura de gerir a estrutura que ela está se propondo de hospitais universitários do Brasil todo, isso se mantém. Até agora a reitoria não fala sobre isso. Então esse é um elemento importante. O que o governo está fazendo, e eu acho que o telespectador tem que ter consciência disso, está pegando todos os hospitais, é difícil dizer, é incorreto dizer todos os hospitais, não. Todos os complexos hospitalares de todas as universidades brasileiras. Aqui vai ser o Hospital de Clínicas com a maternidade. Mas se a gente pega a Universidade Federal do Rio de Janeiro, são 8 hospitais. E isso se espalha pelo Brasil todo. Essa estrutura que o governo está abarcando para controlar em Brasília vai ser o maior complexo hospitalar da América Latina. Ora, o que significa eu colocar nas mãos do MEC administrar o maior complexo hospitalar da América Latina quando nós sabemos que o MEC não tem hoje estrutura de quadros para isso. É mais complexo. O Ministério da Educação tem uma estrutura de servidores competentes na área de saúde. E daí não é só medicina, é na área de saúde, porque um hospital está longe de ser algo que dependa só da comunidade de médicos, ela depende de uma comunidade de saúde. E de especialistas em administração hospitalar. Para gerir uma estrutura como essa, pior, para dar política para uma estrutura tão diversa, o que eu quero dizer, um hospital universitário localizado, por exemplo, no Rio Grande do Sul,
ele tem as mesmas necessidades de equipamento, de investimento, a população tem as mesmas necessidades de serviço que um hospital que eu vou colocar no Amazonas, vou colocar em Rondônia, em Roraima. Então, nós temos N críticas à EBSER. E a primeira é, por que eu tenho que centralizar em Brasília se eu tenho em cada universidade especialistas na área de saúde, e não só na área de saúde, na área de antropologia, na área de sociologia, na área de ciências políticas, na área de educação, porque tudo, na verdade, a universalidade é isso, capaz de compreender aquela região e dar para o hospital daquela região, da universidade daquela região, os destinos que ele precisa lá. E eu dizer que eu vou melhorar isso centralizando tudo em Brasília. Então, o que eu quero dizer, o cenário mudou, é verdade. O reitor diz que ele avançou nessa negociação. Primeiro, não vou desconfiar das palavras do reitor. A gente aqui não está num debate desse nível, não fazemos debate desse nível. O que eu acho é que, até agora, o Conselho Universitário, fora o que apareceu nos jornais de indicações de negociação, não recebeu nenhum objeto de contrato claro de como serão dadas essas relações de acordo. Então, o cenário mudou? Sim, não estamos em greve. Apesar dos servidores técnicos e administrativos estarem em greve. E o fato deles estarem em greve é o que mais me preocupa. O governo que desrespeita a categoria do servidor técnico administrativo, no sentido de que não dá a elas condições de trabalho, vem me dizer que ele vai pegar toda a estrutura dos hospitais, que representa o quê? Na Federal do Paraná, quase 50% do corpo de funcionários, vai trazer para Brasília e vai gerir algo que ele não dá condições de gerir em cada universidade. Ou seja, as condições mudaram, mas o governo não está dando garantia nenhuma para a gente poder fazer, dar a carta branca que ele está pedindo para esse acordo. Então, merece outra discutir. Coisa, não parece estranho também, pela leitura, né, essencial, tanto da legislação, né, da lei que cria a EBSER, como do seu próprio estatuto social, a gente percebe claramente que o foco principal da EBSER na gestão dos hospitais universitários é a assistência, né, assistência direta à população, e não o foco primário que as universidades têm hoje de ser um hospital-escola, né, de ter o ensino ali, a pesquisa como as frentes do hospital. Não que a EBSER vá deixar isso de lado, mas não é a sua prioridade, a sua finalidade como consta da lei. Nesse sentido, Laurence, eu até queria perguntar para ti, me preocupa um pouco, né, o que a gente tem visto tanto no Conselho, dentro da universidade e para fora também, é um debate muito publicitário, né, de ambos os lados. Quer dizer, por um lado a reitoria faz propaganda dizendo, olha, vai ser tudo uma maravilha, vai ser tudo resolvido, nós temos promessas e promessas e promessas de que as coisas vão ser boas, e por outro lado, muitas vezes um discurso, até mesmo por uma parte de servidores que só quer saber, dizer, não, isso aqui é privatização e vai acabar com tudo, é privatização e vai acabar com tudo. Né? Como é que a gente qualifica esse debate? Né? Como é que a gente pode aqui, nesse momento, dizer, olha, nós temos pontos contrários, né? Nós entendemos que o cenário não é simples de ser avaliado, mas quais são os elementos que a gente tem para fazer essa análise nesse momento? Então, Daniel, eu acho que um elemento central para a gente começar a nossa avaliação desse caráter que se modifica da prestação de saúde pelo Estado a partir da EBSER não é exatamente publicitário, eu concordo com você. A gente precisa conseguir enxergar os elementos onde eles estão inseridos e de onde provém as propostas. Né? Em março de 2010, quando vai começar a ser gerida a proposta do projeto de lei da EBSER, acontece uma reunião com os gestores dos 46 hospitais universitários do país, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Banco Mundial, em Brasília. E nesta reunião acontecem duas coisas. Primeiro, se pensa como a gente vai dar um novo caráter ou uma solução para o déficit que a gente tinha nos hospitais universitários, que já chegava numa dívida de 450 bilhões de reais. Né? E segundo, essa solução que era de financiamento, também se pensava como ela seria dada no modelo de gestão. Né? E daí a EBSER aparece como uma resposta de gestão. Ela não aparece como uma resposta de financiamento. O financiamento ele segue atrelado ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, principalmente o Ministério da Educação, que é quem garante todo o orçamento de pessoal dos hospitais universitários, e o Ministério da Saúde, que conseguiria inovar, garantir custeio, garantir
infraestrutura mesmo para os hospitais segue com pequena parte nisso, né? A gente olha lá hoje nas alíquotas e tem pouca diferença, pouco aumento, mesmo depois da EBSER já estar implementada em vários lugares, né, em relação ao que vinha sendo investido nos hospitais por parte do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Mas nessa reunião, o Banco Mundial ele apresenta o que ele entende que deveria ser pensado para a saúde e para a prestação de saúde por parte da educação, e daí, em especial, uma resposta de gestão, é daí que vem a proposta da EBSER nessa reunião de março, e já empresta, né, para que se efetive essa proposta, ele já faz um empréstimo de 756 milhões naquela ocasião, né, nessa reunião de março de 2010. E o que a EBSER ela faz? Né? O que acontece por você gerir a educação e a saúde por meio de uma empresa pública? Onde está a EBSER no plano da Constituição Federal de 88? Ela está lá no plano dos serviços econômicos, né, de prestação de natureza econômica. Então, o que significa uma prestação de natureza econômica de saúde? A Procuradoria-Geral da República arguiu uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a isso. Por quê? Porque a saúde, em tese, é um serviço público essencial. Se é um serviço público essencial, o Estado deve prover ele por meio exclusivamente público. Né, os professores ali da Faculdade de Direito, como o professor Romeu Bacelar, o professor Marçal Justem Filho, eles têm uma longa tradição de defesa de que o serviço público essencial, como saúde e educação, deve ser provido pelo Estado de maneira exclusivamente pública. E a Procuradoria-Geral da República tem o mesmo entendimento. Né? Então, o que isso quer dizer, traduzindo para a linguagem mais direta? Quer dizer que não se trata de uma privatização, porque é uma empresa pública, então não é pelo menos a privatização clássica do FHC, em que se jogava para a iniciativa privada diretamente, mas se trata de um deslocamento de como você entende a natureza da saúde, né, e da educação. Então ela sai lá dos serviços essenciais e passa para um serviço de natureza econômica, o que abre várias portas. Abre porta para servidor CLT, né, o que no nosso entendimento é um problema. Né, a gente quer o RJU, a gente quer a estabilidade do regime jurídico único. Né. Abre porta para convênios lá no artigo... Em qual artigo da lei da EBSER? É no artigo 8º da lei da EBSER, ela permite convênios com entidades nacionais e internacionais. Que tipo de convênio é esse? Né? No artigo 3º, parágrafo 3º da lei da EBSER, também permite o que a gente tem chamado de dupla porta, né? Que é o ressarcimento de dívidas a partir de prestação de saúde para planos de saúde e afins. Né? Então, a gente tem lá o 100% SUS, mas a gente tem a possibilidade de entrada por outro lugar também. Além de, é claro, né, em especial nas atividades de ensino e pesquisa, não são garantidas que vão ser prestadas nos hospitais universitários. Né? É bem clara a lei da EBSER quando ela diz que é 100% SUS quando se tratam de relações de assistência. Então, ela está garantindo que o hospital vai ser 100% SUS na assistência, em tese, mas não no ensino e pesquisa. Então, a gente tem aí a abertura para a utilização para estágio, para ensino e para pesquisa em âmbito de graduação e pós-graduação, a possibilidade de utilização de hospitais privados. Então, claro, repito, não é uma privatização no sentido anterior, de estamos entregando, mas a lógica de trabalho da EBSER é uma lógica de gestão privada, é uma lógica econômica, é uma lógica que permite o lucro também. Quer dizer, você sai, né, essencialmente daquela lógica do serviço público, que é, a princípio, a lógica do interesse público, né? Quer dizer, você manter como prioridade o interesse da população, que a população tem naquele serviço, e passa essencialmente a ter, não talvez a lógica do lucro, mas uma lógica de mercado, né? Uma lógica de entender a saúde como um campo também que deveria gerar algum tipo de retorno, seja ele por dentro do SUS, seja por ele através de outros mecanismos. A gente vai fazer um breve intervalo agora, né? E eu acho que a gente pode retomar já o próximo bloco falando como essa diferença de visão, por exemplo, afeta a questão da autonomia universitária. Né? O que as universidades perdem com esse processo, né, de terceirizar a gestão do hospital para uma empresa pública. Repercute, vai para o intervalo, nós voltamos já já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos,
pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? De mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô, pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai. Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Professor Luiz Alan, no final do último bloco a gente estava falando um pouco dessas diferenças, né, que o Laurence mostrava para a gente do modelo de administração. Né? Um deles, inclusive, essa questão do vínculo de contratação desses profissionais, né, que hoje essencialmente são trabalhadores do regime jurídico único, servidores públicos de carreira, estatutários, e que podem passar a ser contratados através de um regime CLT, né? Ou seja, com menos direitos, talvez, né? Um pouquinho, algumas diferenças. Na educação, talvez é um pouco mais tranquilo esse debate, para dentro da universidade, por exemplo, entender a importância de você ter professores, de você ter técnicos RJU e não trabalhadores CLT. Para o hospital, né? Que diferença isso faz e de que forma isso acaba afetando a própria autonomia da universidade? Então, na questão da autonomia, acho que essa é a principal afronta que a comunidade docente tem visto, a principal, mas uma das mais importantes afrontas que a gente tem visto com a entrada da IBSER. O fato de que você retira parte da universidade que lhe é fundamental. Não há como pensar em cursos de medicina, de enfermagem, de psicologia, de farmácia, sem a inserção desses alunos no cotidiano da vida de um hospital. E o mais interessante é que a gente está criando uma estrutura anômala, que é a participação desses estudantes e dos profissionais da universidade, os professores, os técnicos. Nesse espaço depende agora da mediação de uma empresa que o Laurence deixou muito claro, que tem caráter muito economicistas e financeiros na sua gestão. A necessidade que eu posso ter durante um processo de ensino-aprendizado, de repetir procedimentos, de rever procedimentos, e o aspecto da revisão do procedimento na formação desses quadros para a sociedade, nessa hora a minha preocupação não pode ser econômico-financeira. E a IBSER, quando a gente lê toda a sua estrutura estatutária e o objetivo dela de maximizar lucro, de minimizar recursos humanos, etc., se torna incompatível com as necessidades acadêmicas que podem surgir do hospital. Ou seja, você mesmo combinou, qual o saber que esse profissional está sendo formado na universidade, que saber ele tem que ter? Ele tem que ter o saber de que
a sociedade brasileira precisa de uma estrutura hoje hospitalar, uma estrutura de saúde capaz de atender a população, e a universidade, por outro lado, diz assim, eu quero isso também para formar os meus quadros, mas eu também preciso dominar, gerir uma estrutura hospitalar que dê conta das relações acadêmicas que eu preciso dela. Ou seja, ele tem que ser um hospital para o povo e um hospital-escola ao mesmo tempo. Só que eu estou retirando essa fatia da universidade, dizendo assim, ela não mais faz parte. Como é que eu vou gerenciar todo esse processo com uma estrutura que está fora dela? Algumas pessoas dizem assim, não, mas a EBSER pode dar toda essa autonomia. Não tem como. A leitura do estatuto diz que os profissionais da EBSER, os profissionais que prestam serviço à EBSER, sejam eles os próprios dela ou cedidos, respondem aos objetivos e interesses da EBSER. E aí a gente passa a desmontar uma das propostas que a EBSER diz ter cedido nessa negociação, que é o reitor não indica apenas o diretor-presidente do hospital, mas indica outros quadros de direção. Se não me engano, a proposta é passar de 1 para 4 quadros. Não muda nada. E é por isso que a gente, no movimento social, temos discutido entre docentes, técnicos ativos e o pessoal... A gestão continua em Brasília, não passa, ela não passa pela Eu universidade. indico o quadro, mas ele passa a responder pela EBSER. Não serve nada indicar quadros nesse... Eu quero que esses quadros respondam ao Conselho Universitário da UFPR. E o Conselho Universitário deixa de interferir, então, diretamente ele perde. no hospital. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Por que essa discussão está se tornando tão emblemática? Então, temos notado discussões no próprio campo de esquerda, no campo sindical, este é um programa sindical, de cunho do movimento sindical, dizendo assim, mas atenção, vocês estão criando uma tensão muito grande com o movimento, com as manifestações na porta, os conselheiros entram, não entram. É crucial por que esse momento? Uma vez cedida essa parte da universidade, nunca mais esse conselho universitário vai se manifestar sobre ela. Ou seja, estamos assustados, estamos muito preocupados, porque transformaram todo o processo de decisão num processo de um momento. E nós não queremos isso. O hospital tem que continuar a ser reflexão da universidade. Toda a política gerada pelo hospital, a avaliação do desempenho, etc., tem que estar dentro das estruturas acadêmicas do hospital. E temos estruturas acadêmicas suficientes e competentes para dar conta nisso. E as estruturas acadêmicas de um hospital, insisto, de um hospital vinculado ou que atende serviços de uma universidade, tem que ser discutidos e geridos não é só por uma comunidade médica externa ou de administração externa do Ministério do Planejamento. Tem que estar discutido por professores de toda a universidade. Eu sou conselheiro e represento o setor de ciências exatas e tenho que ser capaz de discutir isso para a universidade da qual eu faço parte. Então, no que você começou, a questão da autonomia, a perda é total. A perda é total. Eu queria recuperar aqui uma frase que me pareceu muito importante. Nós convidamos para um debate na universidade uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela apresentou as discussões que aconteceram lá. E ela apresentou uma discussão muito importante, dita por um ex-reitor da UFRJ, que veio a falecer, mas muito ligado ao movimento social, Aloysio Teixeira. Esse reitor disse, quando o governo propôs o programa Reúne, que era o programa de expansão das universidades, ele diz assim, eu apoiei o Reúne, bati de frente com parte do movimento social que se pôs contra o Reúne, mas disse, bom, o Reúne ele tem seus problemas, mas ele traz coisas para a universidade. Ele se propõe a expandir o número de professores, a expandir a infraestrutura, e ele disse assim, então ele se pôs favorável ao Reúne, apesar dos problemas para a universidade administrar. Esse mesmo reitor, que foi favorável ao Reúne, disse assim, a EBSER não. A EBSER eu sou contra, por quê? Porque ela só me retira. A universidade perde a estrutura hospitalar, a universidade perde quadros e vai perder o controle ou a capacidade de diálogo da universidade na parte acadêmica com uma parte essencial dela, que é a parte de saúde. Ou seja, quando a gente diz quais são aonde os governos brasileiros deviam olhar com carinho, o que a gente diz, Daniel? Saúde e educação. Nós simplesmente estamos dizendo agora que a universidade tem parte da sua área de saúde entregue para uma empresa
sobre a qual não tem gestão. Isso é perda total de autonomia. Sim, quer dizer, você está dizendo que à universidade cabe essencialmente o papel da educação, né? A saúde não é papel... É um atestado de incompetência, na verdade, para as universidades. Pior que isso. Por quê? Porque eu vou gerir os hospitais por uma empresa que vai ter uma visão economicista e vai tentar gerenciar isso da melhor maneira se não, com os riscos que falou Laurence, da questão de começar a querer buscar lucro, começar a ter recursos adicionais, mesmo que ela não entrando nisso, ela vai... E eu perco a capacidade, a universidade tem que ser a capacidade de criar, ou de contestar o modelo vigente. Aonde é que a Universidade Federal do Paraná vai poder dizer assim, as formas de gerir o hospital, as formas de automatização do hospital, tem que seguir outros modelos que não esses, frutos da pesquisa. Aonde é que entra isso? A gente não para de criar cursos de biomedicina, informática, biomédica, etc. Como é que eu vou gerir esse processo? Ou seja, o espaço da universidade, os laboratórios, seria mais ou menos como dizer para os professores de física da UFPR que os laboratórios de física não são mais controlados por eles e por uma empresa privada. Isso não tem o menor sentido. A mesma coisa está se forçando via hospital. Então, em termos de perda de autonomia, é grande. Só para a gente dar um exemplo, né? E vou dar um exemplo concreto, uma coisa que a gente viu acontecer já no Hospital de Brasília, por exemplo. Essa mudança de lógica, né, fez com que o Hospital de Brasília, a partir do momento que a IBSER passou a administrá-lo, fechasse o setor de oncologia. Né? Para quem não é profissional de saúde, talvez não tenha um pouco mais esse debate da saúde profundamente, o que isso significa? Você está fechando um setor que é essencial para a população, né, para aquelas pessoas que eram atendidas, que demandam, claro que é uma parcela pequena, restrita da população, mas uma parcela que necessita daquele atendimento, mas você está fechando porque é um setor que não devolve financeiramente para o hospital aquilo que é investido. Quer dizer, você gasta muito mais dinheiro, né, com medicação, com tempo de internamento das pessoas, do que o SUS efetivamente paga para que aqueles setores de oncologia fiquem abertos. Então, quer dizer, você sai dessa lógica do interesse público e passa a ter uma lógica de mercado. Além disso... A gente tem informações também que outros hospitais geridos pela IBSER fecharam o pronto atendimento, porque ele representava também um custo muito elevado para o retorno. Não acrescentava o recurso necessário. A universidade perde aí um espaço de formação na oncologia, além dessas coisas, e aí uma pergunta mais direcionada para você, Laurence, enquanto acadêmico da UFPR, muito tem sido feita a crítica de que esse era um debate restrito aos conselheiros, aos representantes discentes no conselho e aos estudantes da área de saúde, quer dizer, aos estudantes de medicina, de nutrição, farmácia, enfermagem e tudo mais. Como é que os estudantes têm encarado esse debate e como é que os estudantes têm visto, por exemplo, essa questão do que é o modelo do SUS, né, que foi defendido lá atrás, né, como o professor Luiz Alan colocou, construindo muito por conta desse movimento social, com base no movimento sindical e tal, o princípio do SUS de integralidade, universalidade, equidade, descentralização, participação social, para o modelo que a IBSER está se propondo hoje. A quem pertence esse debate, a quem interessa esse debate? Daniel, a gente, tentando linkar isso um pouco com a pergunta anterior também, a gente faz o debate de que, e na verdade desde 2012, quando teve a greve unificada, a gente fazia o debate de que não cabia aos conselhos, e não cabia aos conselheiros decidir pela população paranaense. Né? Para nós, o Sistema Único de Saúde, com todos os debates da reforma sanitária e, igualmente, todas as defesas que a gente conseguiu fazer na educação e no movimento da educação desde a década de 80, e daí em especial em torno da autonomia universitária, lá no 207 da Constituição Federal, nos garantiram ou nos defenderam que a universidade não pertence apenas a algumas pessoas ou a alguns gestores. Né? O que a gente tem vivenciado nesse momento é exatamente o contrário, e isso vem numa tensão do que significa autonomia universitária, porque é necessário para adesão à IBSER você decidir no Conselho Superior e nos conselhos essa adesão. E a gente tem uma resolução de 2012 que afirma com muita clareza de que a Universidade Federal do Paraná é contrária por unanimidade, né, aprovada por unanimidade essa resolução, e de que ela não mudará a sua posição sem que haja um amplo debate na comunidade universitária. A gente reivindica, enquanto conselheiros, de que não cabe a nós, e daí os conselheiros estudantis em especial, porque a gente representa cerca de
10, 15% do conselho, embora a gente tenha mais de 20 mil estudantes na Universidade Federal do Paraná, né? Não cabe a nós, enquanto conselheiros, dizer que a comunidade universitária mudou de posição. E não cabe a nós dizer que mudou de posição porque não houve um amplo debate na comunidade universitária, né? A gente chegou ao cúmulo de, no primeiro conselho universitário que ia decidir sobre isso, a gente ter recebido por e-mail apenas, não o novo contrato com as novas premissas que o reitor afirma ter conseguido negociar com o MEC, mas sim um organograma feito no Paint ou no Word, uma coisa realmente muito amadora, né? Amadora e irresponsável com a administração pública, né? Isso não é novidade, isso não é amplo debate na comunidade universitária. Então, para nós, a autonomia universitária ela é garantida com debate na comunidade universitária. Né? A autonomia universitária não é garantida com promessas verbais, né? Que bom que haja promessas de recuperação, que bom que haja esforços de recuperação do hospital universitário. Nós também queremos recuperar o hospital universitário, queremos nova contratação de pessoal, queremos mais infraestrutura. Agora, essa contratação e esse debate ele tem que ser feito junto à comunidade, ele não pode ser feito assim. A gente percebe que a autonomia universitária, né, ela corre sempre um risco muito grande de ser enfrentada pela autonomia financeira, né, por uma espécie de chantagem, né? O REUNE, o Programa de Reestruturação das Universidades Federais, ele funcionava por meio de um contrato de gestão, que se dá por meio da adesão da universidade e contratação com o MEC, através de um plano de metas e de uma série de cláusulas que dizem por que você está aderindo, o que você cede e o que você ganha. Em resumo, o REUNE era uma troca da universidade de se comprometer com algumas coisas para receber uma verba, né? Igualmente, a EBSER é um contrato de gestão. Então, qual é a proposta? A gente tem a autonomia universitária de decidir se adere ou não, né? Mas os termos eles vêm fechados nacionalmente, né? E eles vêm fechados nacionalmente com cláusulas muito ruins, como o professor muito bem destacou, né? Como é que a gente vai decidir ceder pessoal, ceder patrimônio, ceder estrutura, uma estrutura historicamente construída com base nesses preceitos dos movimentos sociais mesmo, né? Do 100% público, para uma empresa que mal nasceu e a gente já está vendo uma greve na UNB, né? Os funcionários da EBSER da UNB já estão em greve contra ela. Há denúncias de demissões em alguns lugares, né? Demissões arbitrárias, de funcionários sendo colocados de escanteio, né? Há denúncias de estudantes que não conseguem entrar onde aderiram à EBSER porque eles não são mais considerados parte do hospital, mas um incômodo, porque é um incômodo o estudante estar lá querendo aprender, e o exercício de aprendizado requer toda uma atenção especial e de pesquisa também, e a gestão sendo economicista, querendo apenas metas, e achando que o estudante está atrapalhando, né? Então, esse processo ele fere gravemente a autonomia universitária, tanto no aspecto decisório, porque transfere do conselho universitário para esse conselho em Brasília, e voltar sem, não tem nenhuma garantia que depois, quando você volta, você recupera o patrimônio, recupera o pessoal, né, se você decidir voltar ocasionalmente, quanto fere a autonomia universitária no sentido de para que serve a universidade e para que tem servido esse hospital de clínicas ou os hospitais universitários de maneira geral, porque ele não tem mais autonomia da universidade de decidir o projeto, né? Esse projeto vai passar a ser decidido lá na EBSER em Brasília, né, e não mais localmente a partir das demandas locais, né, mas propriamente até com a possibilidade de uma série de distorções de se encaminharem equipamentos que não precise, de se pensar em demandas que não são pensadas a partir de baixo, mas de cima para baixo, de visualizarem para o hospital e para os hospitais universitários um papel que não é o papel local que se demanda deles e que a comunidade universitária tem o cuidado de pensar, né? Porque ninguém mais do que os trabalhadores, os usuários e os estudantes que residem no local onde o hospital funciona, para pensar quais são as demandas dele, para pensar como está funcionando ou se não está funcionando, e trocar essa direção direta, local, por uma direção nacionalizada, burocrática, com base na ideia de uma maior eficiência técnica, é tudo menos, até mesmo tecnicamente, não é razoável, porque tecnicamente faria mais sentido ser local, né? Então, sob nenhum aspecto, a autonomia universitária é preservada com a EBSER. Pelo contrário, ela é completamente violada e nos parece que ela consolida, né, esse primeiro movimento de contrato de gestão para um segundo movimento de contrato de gestão que é negativo para a autonomia universitária. A gente não quer que a universidade receba mais recursos sempre com base na chantagem de aderir ou não a um contrato de gestão com cláusulas fechadas. A gente quer poder debater. De qualquer forma, ainda o contrato da EBSER aqui no Paraná tem um complicador maior, que é que a gente não viu esse contrato, né?
Não nos foi encaminhado. Como eu disse, foi encaminhado um organograma de Word, um organograma de Paint. É falado que posteriormente ele será apresentado, mas o contrato de verdade, que disse que é diferente de todos os outros contratos do Brasil, inclusive promete-se coisas que vão contra o Estatuto da EBSER e o Regulamento Geral da EBSER, esse contrato, fisicamente, a gente não teve acesso. Então, está nos sendo pedido que a gente faça uma carta em branco, né, para o MEC depois elaborar um contrato para a gente aderir lá via COPLAD, que é um conselho mais restrito já, e não um conselho universitário, que, é bom que se diga, é um conselho também muito pouco democrático, né? A gente não quer que se decida no conselho, porque para nós, debate amplo na comunidade universitária não pode ser feito num conselho com representação de 70% docente e 30% entre técnicos, estudantes e comunidade externa. A gente entende que debate amplo na comunidade universitária tem que ser feito com plebiscito, com participação na comunidade universitária, com os conselheiros não respondendo a portas fechadas, sem conseguir dialogar com os seus setores, com as suas unidades, mas sim a portas abertas, dialogando com todo mundo que se interessa, com os usuários, para a gente poder chegar à melhor solução para o Hospital de Clínicas. Quem sabe dessa forma a gente consiga, inclusive, fugir desse debate maniqueísta que vem sendo feito até então, né? A posição, o sim, né? O sim é pela vida, o não é pela morte, quer dizer, já chegou a alguns extremos desse tipo. A gente vai fazer mais um breve intervalo, depois voltamos para discutir especificamente quais são os passos daqui para frente, o que o movimento tem visualizado aí na sequência desse processo de discussão da EBSER. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do Repercute Paraná, discutindo hoje com o professor Luiz Alan e o acadêmico Lawrence a adesão da UFPR à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Professor Luiz Alan, muito tem se colocado, né, da forma como o debate vem sendo feito, inclusive muitas vezes de maneira publicitária, né, ou panfletária às vezes, sobre o que essas mudanças vão afetar no dia a dia do hospital e principalmente qual será o reflexo disso para a população.
Quer dizer, por um lado você escuta discursos do tipo, a população não tá nem aí se vai ser atendida por um servidor de carreira, RJU, ou se vai ser atendido por um empregado da EBSER, que seja contrato CLT. Para o serviço de saúde, o que muda? Qual é o reflexo disso? Né? E até que ponto esse discurso ele faz algum sentido ou não faz sentido nenhum? Faz muito sentido. Eu acho que o movimento social já tem um acúmulo muito grande no respeito a profissões como da educação e da saúde. Se a gente fosse ainda comparar as condições de trabalho do educador com a do profissional de saúde, sobretudo o profissional de saúde que atua com os casos de necessidade da população, os casos de adoecimento e da realidade social que a gente vive no Brasil, as condições de trabalho são muito mais precárias. Somar essas condições de trabalho precárias, em que você é obrigado a tratar com relações de vida e morte, adoecimento, somar a esse profissional as condições precárias dele de trabalho, em que o contrato dele é precarizado, em que ele é obrigado a responder por demandas de produtividade em saúde, isso é insano, isso é irracional, isso é desumano. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Nós não aceitamos, por exemplo, um elemento constitutivo da EBSER, que é o contrato CLT. Se as pessoas têm que recuperar também que na saúde a gente infelizmente tem uma ordem de hierarquia muito forte e muito desrespeitosa entre quadros elevados, por exemplo, da medicina e os quadros técnicos de servidores de nível técnico, médio, das outras profissões. Não dá para querer tampar o sol com a peneira e dizer as relações são humanas e não são verticalizadas e de mando e desmando. Então, a esse profissional eu não posso, nessas relações que não são justas, ainda atribuir para ele a insegurança do emprego. E na insegurança do emprego, quem vai pagar a corda vai romper do lado mais fraco, que é o funcionário de apoio e de suporte, o enfermeiro, o terapeuta, o quadro técnico de apoio. Então, para nós, o serviço público aí, o contrato público de estabilidade é importante, é fundamental. Um elemento que tem que ser lembrado, a estrutura da EBSER, o seu estatuto, permite o contrato precarizado, o contrato por tempo determinado. Ou seja, eu vou ter um profissional que vai estar atendendo uma população sem sabendo que o contrato dele termina logo depois. Nada impede, e isso não está claro, e aí o Lawrence já bateu nessa tecla, nada impede que as 2.000 prometidas contratações venham em contratos precários. Que garantias nós temos disso, uma vez que a gente dá à EBSER essa autonomia? Então, nesse ponto, Daniel, para nós é muito caro. A gente luta contra a EBSER nesse sentido. Quer dizer, para a população faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença ela ter um profissional ali submetido a um regime CLT, que como a gente sabe, dentro da saúde, a gente vê isso em outros hospitais, aqui em Curitiba, no Paraná mesmo, gera uma alta rotatividade desses profissionais. Quer dizer, você... população vai no hospital, vai ser atendido, você é atendido por um médico, você tem que fazer um acompanhamento de 6 meses, de 1 ano, dali 2 meses você vai e já é outro médico, porque aquele médico saiu, dali a pouco você vai outro, é outra equipe que... Mas, Daniel, mas mesmo esse médico que está te atendendo, imagine se ele sabe que se ele não atender os critérios econômicos, ele perde o contrato. Então ele vai te atender com uma preocupação da tua saúde ou vai responder por uma chefia administrativa dele que quer que ele otimize e atenda rapidamente? Eu quero um indivíduo que seja preocupado com a saúde da população e que dê a ela o tempo que ela precisa e não os critérios economicistas de gestão financeira. Mesmo, ou seja, até no cotidiano não dá para aceitar esse tipo de contrato de trabalho. Outra coisa que vem chamando muito a atenção é a forma como esse debate vem sendo feito, né? A forma como esse debate entrou dentro da pauta da universidade, em especial na pauta do Conselho Universitário, né? Vindo a partir de uma demanda externa, né? A partir de um processo que estava sendo discutido na Justiça, o dissídio coletivo lá legítimo dos trabalhadores da FUNPAR e tudo mais. E de lá para cá, Lawrence, como é que tem sido conduzida essa discussão e quais são as perspectivas daqui para frente? Eu acho que a gente pode dizer que o processo entrou por uma decisão da Justiça e saiu também por uma decisão da Justiça. E igualmente por irresponsabilidade da reitoria em ambos os momentos, né? E eu acho que isso tem que ficar bem sinalizado. Num primeiro momento, o processo entra por uma mistura equivocada no âmbito de um processo do trabalho entre o que seria a EBSER
e a situação das 916 trabalhadoras da Funpar que vem sendo ameaçadas de demissão. E daí a EBSER aparece como uma suposta solução para esse problema, o que é muito falso. Né? E eu acho que a gente tem que deixar muito claro que é falso, porque todo movimento social e o movimento estudantil tem essa deliberação também de assembleia, está defendendo o emprego das 916 trabalhadoras da Funpar, que são trabalhadores de fundação e que têm uma ação civil pública já de mais de 10 anos, que primeiro buscou a sua demissão, depois foi feito um acordo de suspensão, e que muitas delas estão lá há mais de 20 anos no seu local de trabalho, próximas já da aposentadoria, com famílias para sustentar, sem condições de buscar outro emprego a essa altura da vida, e que nós temos que defender esse emprego. Né? Só que esse emprego não tem como ser transferido para a EBSER, porque a EBSER não contrata sem concurso, é uma empresa pública. Né? Feriria o artigo 37 da Constituição Federal a gente simplesmente transferir trabalhadoras da Funpar para a EBSER. Então, misturar os dois assuntos é equivocado. Né? Equivocado e é uma pressão que nós não podemos ceder e, pelo contrário, nós temos que clarificar, né, que não tem como misturar os dois assuntos. Inclusive, a decisão que encaminhava, né, o Conselho Universitário a decidir sobre a EBSER, que a Justiça do Trabalho tinha encaminhado no primeiro momento, o TRT tinha encaminhado, já foi retirada. Então, inclusive, esse começo de pressão que vinha pelo Tribunal Regional do Trabalho de decisão até 19 de junho já foi cancelado, né, porque foi decretada a abusividade da greve, né, por outros problemas, enfim. Mas, sem entrar no mérito, né, foi retirado a necessidade do Conselho Universitário decidir até 19 de junho, até foi isso também que permitiu que o Conselho seja jogado agora para agosto, ou o retorno das discussões para agosto. Mas, para além disso, é importante retomar que o Conselho ele é chamado, num primeiro momento, por causa da decisão da Justiça, de ser decidido até o dia 19 de junho. No dia 19 de junho, no dia 19 não, né? No primeiro Conselho, que foi numa quarta-feira, não me recordo exatamente a data, mas era aproximadamente 9, 10 de junho, não lembro. Dia 4 de junho, era bem no começo, né? A gente foi convocado com data, com local, devidamente convocado, com correção, né, para a sala dos conselhos. Estávamos lá os conselheiros e havia uma manifestação legítima, inclusive chamada pelas próprias trabalhadoras da Funpar e também por estudantes, trabalhadores, movimentos sociais que estavam por ali. E nós, conselheiros que estávamos lá no horário convocado, tentamos entrar e fomos bloqueados pela reitoria. E eu acho que é importante deixar isso claro, porque tem sido transmitido em muitos locais que nós somos bloqueados pelo movimento, e o movimento não nos bloqueou de entrar. Nós estávamos lá, nós pedimos para entrar e os seguranças da reitoria não permitiram. A gente perguntou por que nós estamos convocados, nós queremos entrar. Teve que ser feita toda uma negociação com o pró-reitor de administração, que daí nos permitiu a subida, finalmente, e indicou para os funcionários que deveriam nos deixar subir. E nós ficamos lá aproximadamente 30 minutos a 1 hora, quando foi anunciado que o reitor não viria e que o conselho estava transferido. Transferido o conselho para o turno da tarde, sem dizer onde, ele não foi novamente indicado local e foi nos dito só meia hora antes onde ele seria. Né? Nesse conselho, que foi, podemos dizer, o segundo conselho, também não houve decisão, porque os conselheiros insatisfeitos com a forma como foi convocado, com tudo que estava acontecendo, resolveram se retirar e, com isso, o conselho não teve quórum. Num terceiro momento, a reitoria convocou um terceiro conselho universitário e convocou de um jeito que a gente até falou lá na sessão, né, muito complicado e completamente ilegal. Como é que você convoca um conselho sem dizer o local? Essa era a intenção da reitoria da Universidade Federal do Paraná. A gente até brincou que, se isso virar moda e todos os juízes resolvem convocar audiências sem dizerem o local, que tipo de publicidade nós estamos dando para a administração pública e que tipo de democracia nós estamos querendo instaurar? Né? Isso não é uma convocatória, porque quando a gente convoca, a gente diz para onde a gente convoca. Né? Então, nós impetramos mandado de segurança na sexta-feira, afirmando que aquela convocatória era ilegal, pedindo que o juiz, que o magistrado de plantão, determinasse a reitoria a indicação do local, porque ainda havia tempo para a retificação da convocatória, e se não retificasse o local, até 48 horas de antecedência, que é o que diz o regimento geral da UFPR, que se cancelasse a sessão. Infelizmente, o magistrado de plantão, em que pese tenha reconhecido a importância da decisão, apenas encaminhou para a juíza na segunda, que liminarmente despachou que o conselho deveria ser cancelado, visto que não havia sido retificado. Caso não houvesse sido retificado, ela ainda possibilitou essa condição, né, porque ocasionalmente a reitoria poderia ter corrigido 48 horas antes, não foi o que aconteceu, que se cancelasse o conselho. A reitoria, é importante dizer, nesse dia em que ela convocou um conselho sem local e nos avisou apenas 1 hora antes por SMS de celular, o local, nesse mesmo dia ela colocou a polícia militar para cima dos manifestantes. Né? E eu acho que a gente tem que fazer o registro do lamento que é
a gente ter polícia em cima de manifestantes por uma decisão, quando os manifestantes não queriam mais do que serem escutados e poderem participar dessa decisão. Acho que esse recuo que se deu após a decisão judicial nos dá uma pista dos passos que a gente tem a seguir, que são os seguintes: nós queremos debate na comunidade. Pedir para participar, para ter voz ativa, para poder influir nos caminhos de um hospital que é o maior hospital público do estado do Paraná e que é organizado pelo Conselho Universitário hoje, que não seja entregue sem nenhum debate, não é muita coisa. É apenas um pedido de debate. Né? Não é um pedido de que o reitor não ceda à resolução de 2012 que dizia que não pode se aderir à EBSER, mas é apenas um pedido de discussão na comunidade universitária. Achamos que isso é pouco. Né? Isso é pouco e é o mínimo que nós precisamos na comunidade universitária nesse momento para que ela afirme a sua dignidade e a sua democracia interna. Né? E acho que é importante reiterar que essa decisão também não é pequena, porque os hospitais universitários em nível nacional representam, a gente não tem a conta exata aqui da UFPR, mas eles costumam representar de 1/5 a 1/3 do orçamento da universidade. A gente não abre mão de 1/5 a 1/3 do nosso orçamento sem nenhum debate. Não pode ser feito dessa forma. Né? Não pode ser feito dessa forma nem por mando da Justiça. Lamentavelmente, teve que ser a Justiça para dizer que estava ilegal, segundo o terceiro conselho, e não o próprio reitor reconhecendo os problemas que vinha, da forma como vinha encaminhando, e esperamos que nesse próximo momento que se reabre em agosto, a gente possa ter debate efetivo na comunidade, com participação das entidades, participação dos movimentos sociais, participação dos usuários, participação de estudantes, técnicos, professores, participação dos trabalhadores e trabalhadoras da FUNPAR, que também fazem parte do hospital e que são muito importantes para o seu funcionamento, para a gente conseguir ter uma decisão democrática de qual caminho a gente quer trilhar. Né? Sem esse debate, a gente entende que é um atropelo e é uma irresponsabilidade com o nosso Hospital de Clínicas. Bom, nosso programa já está chegando ao final, né? Nem parece, mas essa 1 hora voa. Eu queria, em especial, agradecer a tua participação, Laurence, também a sua, professor Lisão. Dizer que, com certeza, esse debate não se encerra aqui, né? Como foi colocado ao longo do programa, são vários elementos, são várias questões a serem discutidas. Nem tão pouco nós entendemos que está tudo bem com o HC, que tem que deixar do jeito que está. Né? Eu acho que é importante marcar essa posição, dizer que a gente precisa sim de uma alternativa que dê conta efetivamente de suprir o déficit de servidores do hospital, o subfinanciamento, quer dizer, todos os problemas que o HC já enfrenta, e a gente precisa encarar isso. Né? Entendemos aqui pelo debate que a EBSER não é essa solução, mas queremos debater de fato, né, com o conjunto da comunidade, dos movimentos sociais, qual é essa alternativa. Deixar para o nosso telespectador também aqui embaixo o site da CUT, né? Você que precisar de mais informações, acesse, mantenha-se informado, vamos discutir isso com toda a nossa comunidade. Obrigado você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.